A Vida Passou Por Aqui é uma peça que lança um olhar diferente sobre o envelhecimento e a passagem do tempo. O espetáculo está em cartaz no Teatro Petra Gold, no Leblon, sempre às quintas-feiras até o dia 7 de abril, às 8 horas da noite. Eu vou conversar agora com a diretora da peça, Alice Borges. Bom dia, Alice. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, Alice, A Vida Passou Por Aqui traz os atores Cláudia Mauro e Edil Nunes, contando aí a história de uma profunda amizade entre uma mulher e um homem de mundos diferentes. Como é que é esse olhar renovado sobre o envelhecimento que a peça conta? Pois é, a peça ela fala essencialmente também sobre a amizade, né? De duas pessoas de níveis sociais diferentes, né? A Cláudia faz uma professora de classe média e o Edio faz como se fosse um faxineiro, né? Um contínuo lá do trabalho que ela tem, e os dois estabelecem uma grande amizade, né? Ao longo da vida, e eles vão envelhecendo juntos, né? Cada um com as suas mazelas. E aí essa amizade é que fortalece esse envelhecimento, né? Em vez de ser um envelhecimento triste, sofrido, vamos dizer assim, né? Sozinho, né? Eles estão sempre juntos e um dá força para o outro para passar pelo envelhecimento de uma forma mais leve, né? E tendo essa amizade que é o alicerce dos dois. Alice, como é que surgiu a ideia de escrever o texto? Olha, o texto é da Cláudia Mauro, né? Inclusive foi premiado como melhor texto pela PTR. E surgiu de uma história dela, pessoal, né? Ela perdeu o pai, né? Com aneurisma abdominal, depois a mãe sofreu um AVC, e aí ela resolveu botar no papel essas perdas, né? Então a história, na verdade, conta essa moça, né, a Silvia, que é a personagem, é um pouco a mãe dela, né? É a mãe dela, e o Floriano, que é o personagem, né, do amigo, é uma mistura do pai da Cláudia com um personagem que existiu mesmo na vida da mãe da Cláudia, que trabalhava com ela. Então ela usou a dor, né? A dor da perda da família, do pai e mãe, e transformou em arte, né? E Poxa, botou no texto. isso é muito bonito. E eu vi também que ela, quando ela soube da morte, né, ela foi procurar as coisas, né, foi retirar as coisas de dentro de casa, né, da mãe, e ela acabou encontrando diários, né, e através desses diários ela também escreveu, né, o texto. Sim, ela escreveu baseado em muitas lembranças, né? De infância também, da vida dela, das coisas da mãe. A mãe pintava também, a mãe era uma pintora naif, né? Premiada, e a gente reproduziu o quadro que ela ganhou o prêmio, a gente reproduziu, para não usar verdadeiramente o quadro em cena, a gente reproduziu o quadro. Tem uma cena da peça que ela dá esse quadro para o amigo, para o Floriano, né, de presente, e aí, assim, tudo tem correlação com a vida da família dela, né? Claro, tem momentos de ficção, né? Mas a maioria das coisas são coisas que aconteceram, né? Na vida da mãe da Cláudia, do pai, e desse personagem que existiu. O Floriano era um boy da Secretaria de Cultura que a mãe dela trabalhava. E aí eles estabeleceram essa amizade desde cedo, né? Desde jovens, e foram até o fim da vida, né? Essa história ela começa em 1970 e termina nos dias atuais? Termina os dias atuais antes da pandemia, né? Termina 2018, não tem muita precisão, não. Sim. Nos anos de 2000 alguma coisa, né? Começa realmente em 1970, que é quando ela trabalhava na secretaria, a Silvia, que é a personagem, e eles se encontram ali, porque ele é boy da secretaria, e aí ali começa a amizade dos dois. E aí vai, né, anos 70, 80, 90, e ele sempre junto dela. E a característica
dos personagens são esses, né? Ela, a Silvia, uma pessoa mais fechada, mais, vamos dizer assim, com uma tendência à depressão e à tristeza, e ele, apesar de ser pobre, negro e ter uma condição de vida, né, sempre alegre, sempre com um sorriso, sempre feliz da vida, e aí ele vai, né, ajudando e levando ela para um caminho mais de alegria, e aí ela passa a se transformar também através dele. É bem bonito, é uma história bem bonita de amizade e envelhecimento. E são mais de 500 apresentações, né? E vocês sempre Sim. notam que as pessoas ficam emocionadas, né? E tem gente que volta, né, para ver 2, 3 vezes, né? Volta. O espetáculo ele tem muita identificação com o público se emociona bastante. O espetáculo ele emociona, mas ele também é engraçado, faz rir, né? As pessoas, porque tem a Silvia tem uma coisa meio daquela coisa da Hansenícia, assim, né? De ser aquela, quando ela tá mais velha, ela é aquela, né? Fica mal-humorada, aí o Floriano chega com alegria e tira ela para dançar. Eles dançam na peça, porque os dois, inclusive os dois atores, a Cláudia Mauro e o Édio, eles são bailarinos. Sim, então eles dançam. Já trabalharam em vários musicais, né? Sim, eles dançam gafieira e aí é bem assim, é bem movimentado nesse sentido, né? Porque tem emoção, tem riso, tem música e as pessoas, como tem uma história muito parecida com o dia a dia, né? Porque Sim. sempre tem alguém com uma mãe que teve um problema de saúde, com uma tia, né? As pessoas elas se identificam muito com isso, porque com essa coisa do envelhecimento também. E a peça ela não termina com uma coisa assim para baixo, ela termina para cima, ela termina com uma lição de vida, né? De amizade, isso, né? Isso, exatamente. Aí as pessoas, elas e como é muito realista nesse sentido e muito de identificação muito rápida, as pessoas gostam muito, voltam várias vezes. Ontem mesmo a gente fez um espetáculo e lá no final uma moça veio falar, já vim 4 vezes. Nossa, que bacana. Sempre tem. Inclusive tem um fã da Cláudia que foi ver e abordou ela num shopping, falando, eu fui ver essa peça algumas vezes. Ela falou, que bom. E ele falou 54 vezes. Nossa! Aí a Cláudia falou, mas como assim? 54? Aí ele falou, 54. E aí ela ficou amiga dele, ela ficou amiga desse cara e aí convidou, claro, né? Porque a partir disso ela falou, olha, agora você vai ver pela 55ª vez. Isso, você tem passe livre. Mas aí ele agora, isso já tem um tempo, ele já deve ter visto 60 vezes já. E ele sempre é bom, porque ele sempre leva um amigo, alguém. Então, assim, isso acontece muito. Essa moça que me abordou ontem, ela já tinha visto 4 vezes, falou, e hoje eu trouxe a minha amiga. Aí a amiga falou, eu amei, agora eu vou trazer. Isso é bom porque é o velho boca a boca, né? Como a gente fala no teatro, né? Que isso sempre é importante, que a melhor divulgação é o boca a boca realmente da pessoa chegar e falar, vai ver, é muito bom, não sei o quê, né? Isso que leva... porque gostou e recomenda, né? Exatamente. Então tem muito isso. A gente está em cartaz desde 2016, né? Daqui a pouco a gente vai fazer até 1000 apresentações, porque a gente está aí há 6 anos, né? Quase 6 anos em cartaz. Poxa, muito bacana. Agora, um dos pontos altos da peça é a trilha sonora, né? Que começa, Sim. Tem João Bosco, tem Martim da Vila, né? Exato. Inclusive, ontem, o espetáculo ele acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Ontem foi o Martim da Vila assistir a peça. Que bacana. Ele foi lá, ele já estava para ir há um tempo, a Martinália já tinha ido, e ontem ele foi com a esposa, porque a gente usa aquela música dele na peça, né? A vida vai melhorar, né? Isso. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá, que é meio o tema do Floriano, né? O personagem do Édio. E a gente usa essa música na peça, e ontem ele foi. Foi muito bacana, ele adorou, e se sentiu super gratificado, e
da música dele tá ali, e a gente também, né, com a presença dele. E tem isso, a gente usa as músicas também, a trilha sonora é do Claudinho Lins, com a Patrícia Mauro, que é a irmã da Cláudia. Sim. Os dois fizeram uma pesquisa musical, e como tem os anos 70, 80, 90, a gente coloca como fundo, né? Essa passagem de tempo, ela é feita através, né, das músicas que entram, né? Porque não tem mudança de cenário, não tem mudança de figurino. Ah, vocês né? botam os acessórios também para dizer que as pessoas envelheceram, né? Os acessórios são as coisas que tem no cenário. Sim. Tipo assim, tem uma máquina de escrever, sabe? Coisas que não existem mais. Tem uma máquina de escrever, tem um 3 em 1, né? O som. E aí a transformação é feita toda em cena. Isso é muito bonito de ver, o trabalho dos atores, né? Eles se transformam em velho e novo, só no corpo e na voz, sem trocar roupa, sem nada, entendeu? As passagens são feitas através das músicas das épocas, e eles vão, né? Porque a peça ela não é cronológica, né? Ela não tem um caminhamento cronológico. Ela começa com eles velhos e aí volta para os anos 70, aí volta para eles velhos, volta para os anos 80, entende? A peça vai intercalando as décadas. Então, é muito interessante de ver. Inclusive, a Cláudia Mauro também foi indicada como melhor atriz no prêmio Sesgran Rio, e por causa desse trabalho, né? Um trabalho bacana de corpo, de voz, né? Dos dois, né? Muito legal. E o bacana disso aí também é a montagem, né? Que está se estruturando nas idas e vindas, né? Entre o passado e o presente, como você falou, que vai e volta, né? Agora, é muito difícil você montar uma peça em que o texto passa por 5 décadas e nessas idas e vindas? Foi isso, esse foi o desafio da minha direção, né? Porque quando eu li o texto, era isso, a Cláudia escreveu. Aí a Silvia, enquanto velha, fala alguma coisa e vai para os anos 80. Eu falei, Cláudia, como é que assim vai para os anos 80? Como é que eu vou fazer isso? Isso é cinema, né? Cinema corta, vai para os anos 80. Aí eu quebrei um pouco a minha cabeça, né? Porque esse é o trabalho da direção, né? Da concepção. Falei, eu tenho que fazer essa passagem que que eu não tem como a gente fazer essa mudança com cenário, com figurino, ia ficar uma coisa muito complicada. Aí eu tive essa ideia deles mesmos, na hora que ela fala, aí entra exatamente a música que vai remeter àquela época, tipo, eles estão velhos, aí entra uma música lá dos anos 70, que é bem característica, que o povo que vai assistir, o público, identifica, né, que é uma música lá, dessa década. Aí eles corporalmente vão se desconstruindo, né, e tem uma mudancinha de roupa, que eu digo assim, ele tira o paletó, né? O Ed tira o paletó e fica só com a camisa. A Cláudia tem um chale que vira um lenço, sabe? Tem umas coisas que eles mudam de acordo com a música, num trabalho corporal, e aí vão para a cena, e aí pegam os objetos daquela característica. Aí pega a máquina de escrever, aí a pessoa identifica, o público fala, ela mudou o corpo, ela mudou a voz. O chale virou um lenço. E aí ela tá numa máquina de escrever, né? Tá nos anos 70, não fica. E a gente fala no texto também, né? Faz referências históricas, né? Daquela época. Então, nos anos 70 fala da repressão, né? Do momento da ditadura. Nos anos 80 fala sobre até a morte do Carlos Drummond de Andrade, aí falamos sobre isso. Enfim, cada década tem uma pitadinha da década, né? Não é uma transformação total, porque não daria, mas o público identifica na hora. Não precisamos nem falar, estamos em 1970, estamos em 1970, você não precisa disso. O público identifica na hora a época que eles estão. Muito legal. Agora, eu queria, Alice, que você convidasse, então, o público para as apresentações da peça. A Vida Passou Por Aqui, sempre quinta-feira, né? Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, no Teatro Petra Gold, que é no Leblon, na Rua Conde de Bernadotte.
E está muito bacana, a gente vai ficar, a princípio, até, acho que 7 de abril, né? Mas, com certeza, estenderemos a temporada, né? A gente sempre consegue ficar mais um pouquinho, porque, graças a Deus, o público tem comparecido, tem sucesso, gostado, né? é sucesso. Quanto tempo tem o espetáculo? O espetáculo, ele tem em torno de 1h30. Sim. Né? 1h30, às vezes 1h20, 1h30, depende do ritmo, né? Sim. Porque o teatro é uma coisa viva, né? O teatro, ele é... Então, mas é por aí. Mas, olha, eu vou te dizer, 1h30 que as pessoas não sentem. Parece que passou 20 minutos, né? A peça ela é bem, sabe, bem gostosa de ver, bem engraçada, e você também se emociona. Então, eu convido todos vocês a irem vá ao teatro, né? O artista está precisando dessa retomada, né? O artista de teatro, a gente ficou muito tempo parado durante a pandemia, né? E então o teatro está voltando com segurança, né? Ainda estamos aí no finalzinho, né? Mas é importante dizer que o passaporte vacinal é exigido na entrada. Não esqueçam do passaporte vacinal. O uso de máscara, que era obrigatório agora, né, com essa flexibilização, cabe a pessoa querer ficar ou não, né, de máscara dentro do teatro. E está meio metade. Ontem, assim, tinha um pessoal de máscara e um pessoal sem. E aí é de cada um, né? Mas o passaporte vacinal é exigido, sim. E está muito gostoso. Venham para o teatro precisa de vocês. E estamos aqui esperando todos para embarcar nessa viagem. Obrigada. Eu conversei com a diretora Alice Borges, da peça A Vida Passou Por Aqui. Muito sucesso aí nas apresentações. Um beijo aí para Cláudia Mauro. Tá bom, querida. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.